Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou empreendedora na área da educação, na área contábil também, vocês vão ver porque sou consultora de imagem e também estrategista de marca pessoal. E que amam salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora são 12h17 e eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes que estão entrando aqui, de São Paulo, João Pessoa, pessoal de fora também da Alemanha, Salvador, Bahia, Belo Horizonte, Minas Gerais, Canoas, Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná. Um beijo e abraço para vocês, meus queridos ouvintes. Bom, e hoje nós temos a nossa convidada, chamada Fabiana de Sales Benevenuto, que é bacharel em Ciências Contábeis, ela é contadora, é especialista em auditoria, controladoria na área do setor público, tem um escritório contábil e está aqui para falar com a gente sobre o tema Não Tenha Medo de Abrir um CNPJ. E eu vou falar aqui com ela. Tudo bem, Fabi? Já estou chamando de Fabi, porque depois vocês vão saber o porquê. Tudo bem aqui, e vocês aí? Como que tá? Tá tudo certo. Como é que tá Cuiabá? Quente, quente. Achei que hoje ia amanhecer fresquinho. Falei, vou deixar tudo assim do lado, os casacos, nada. Quente do mesmo jeito. Quente do mesmo jeito. E olha só, aqui em São Paulo tá quente, mas tá aquele vento frio, sabe? Então, assim, não adianta nada. Tá aquele calor, mas se você sai sem agasalho, você passa um frio lascado aqui. Aqui não. Aqui, se você sair do agasalho, você vai passar muito calor. Verdade. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre esse tema, não tenha medo de abrir o CNPJ. E antes de tudo, eu queria que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiser mandar um abraço, um beijo para as pessoas que estão próximas a você, é só mandar mensagem para o DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976. Então, nós vamos começar aqui conversando com a Fabi, e eu queria que ela falasse primeiramente, né? Porque a Fabiana, vou falar aqui para vocês, ela é minha sócia, não é, Fabiana? E eu chamei ela aqui para ela falar sobre a parte contábil, enfim, da abertura de empresa e tudo mais, porque na nossa sociedade, eu trabalho, né? Eu tenho uma especialidade numa parte da área contábil e ela tem especialidade numa outra parte da área contábil, tá? E eu achei interessante a gente trazer essa informação sobre a abertura de CNPJ, porque muitas vezes as mulheres que querem empreender principalmente, elas falam assim, mas se eu abrir um CNPJ, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que isso e aquilo, mas a verdade é que para você crescer, você precisa abrir um CNPJ. Sim. Até porque tem empresas que elas vão querer fazer negócio com você, mas ela vai querer que você emita nota, por exemplo. Como é que você vai emitir nota fiscal de um produto ou de um serviço especificamente? Você pode até, de repente, abrir um CPF, mas você vai pagar muito mais imposto do que se você tivesse num regime de tributação específico. Então, Fabi, antes de a gente começar a entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa jornada sua na área contábil e também essa questão do empreendedorismo, porque assim como eu, você também começou a empreender paralelamente, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Então, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, né? Leciono também, sou professora de contabilidade, tenho uma sociedade com a Fabi Machado, né? Ela fica em São Paulo, eu fico aqui, temos alguns clientes, ela faz a parte da folha de pagamento, eu mexo com a parte da escrita fiscal. E assim, qual que é a importância quando as pessoas perguntam por que eu preciso abrir um CNPJ, né? Eu não posso comprar e vender. Bom, a gente sabe que mediante, existe uma lei complementar que saiu em 2006, que criou a MEI. O que é MEI? Microempreendedor individual, para facilitar a vida daquelas pessoas que pensam, sonhavam em empreender, mas achava que estava no mundo distante, colocava empecilho, porque eu vou precisar criar um CNPJ, eu vou ter imposto para pagar. Realmente, né, quando a gente fala em abrir um CNPJ, as pessoas, elas começam a pensar nos impostos que nós temos para pagar, que não são poucos aqui no Brasil.
Mas aí o governo decidiu criar MEI, microempreendedor individual. Por que MEI? Porque facilita a vida daquelas pessoas que têm condições menores, né, para poder pagar imposto, e se paga apenas um único imposto, que é o DAS, né, é o imposto único, que dentre eles estão inclusos o INSS, o ISS, quando é questão de prestação de serviços, e o ICMS, quando a gente fala sobre compra e venda de mercadoria. Então, a MEI, ela disponibiliza esses 3 tipos para o MEI poder escolher. Se ele quiser apenas o serviço, ele vai pagar uma taxa X. Eu deixei até separado aqui, que as pessoas perguntam, nossa, quanto que eu estou pagando hoje, né? Qual é o limite do MEI? Sim, Né? sim. O MEI, ele existe um limite de 81 mil anual, tá? E aí vai dar 7.650, eu vou fechar o cálculo aqui. E aí as pessoas perguntam, caso eu ultrapasse 81 mil anual, o que acontece? Nós, como contadoras, nós sabemos e nós até aconselhamos, né? E a gente fica em cima, porque todo dia, 1º de janeiro ao dia 31, nós temos sempre que estar verificando a questão tributária de nossos clientes. Por quê? Porque se o meu cliente, ele ultrapassa, tem um cliente que ele é MEI, ele ultrapassou em novembro ou dezembro, automaticamente ele foi desenquadrado da MEI, automaticamente a Receita já coloca ele como um ME, que é o pós-MEI, né? E qual que é a diferença da MEI para o ME? O MEI eu tenho um limite de 81 mil anual. A ME, microempresa, eu tenho um limite de 360 mil anual. O que ocorre se eu ultrapasso os 360 mil anual? Aí eu já passo para EPP, empresa de pequeno porte, né? Quer falar alguma coisa, Fabiana? Sim, sim. Inclusive, eu queria perguntar o seguinte, porque quando a pessoa decide abrir uma empresa, né? Sim. Dependendo aí do ramo de atividade, porque tem atividades que não vão entrar no MEI, é importante lembrar isso, né? Então, não é toda atividade que eu quiser abrir, de todos os tipos de ramos, que vai entrar no microempreendedor individual. Então, é muito importante isso. Então, quando você decide abrir uma empresa, a contabilidade, né? A contadora vai fazer toda essa análise para você, tá? E aí, o que acontece? Existem, como a Fabiana estava falando, existem uns limites também. Se você conseguiu, minha atividade entra no MEI, existe um limite, né? Você ultrapassou esse limite, você sai do MEI e entra para o ME. Ultrapassou o limite do ME, vai para o EPP e assim sucessivamente. Então, você vai entrando em outras escalas ali, dentro desses requisitos, né? Dentro essas informações que tem dentro da contabilidade. Então, isso é muito importante a gente ter consciência, né? E, claro, cada um vai ter um percentual de imposto, dependendo do regime de tributação, enfim. Mas, Fabi, eu queria saber o seguinte, né? Você falou aí do DAS, você falou do Simples, do MEI, mas eu queria saber o seguinte. Bom, a empreendedora, ela decidiu que ela quer abrir um negócio, né? Quer abrir um negócio. No primeiro instante, muitas vezes, ela começa, inclusive, sem CNPJ. Vai tudo na fase do passa-recibo. Só que, como eu falei, existem momentos que a empresa ela não vai querer mais fazer esse negócio com você se você não emitir uma nota fiscal, por exemplo, né? E aí você precisa abrir esse CNPJ, né? E aí eu queria saber o seguinte, que você que trabalha mais com essa parte de abertura de empresa, o que seria necessário para abrir uma empresa, por exemplo? Então, primeiro passo, primeiro contador, o que ele vai fazer? Ele tem que fazer uma simulação tributária para ver se a atividade que você vai abrir o CNPJ, onde ela se enquadra melhor. Primeiro passo, se essa atividade se enquadrar no quesito de MEI, é claro, e você não tiver funcionários, porque a MEI ela determina que você pode ter apenas até o número 1 de funcionários, né? Se sua atividade puder se enquadrar como MEI, abrimos a MEI. É importante, eu só vou fazer uma ressalva aqui, que Sebrae e muitas, né, empresas
falam que MEI não precisa de contador. O que está acontecendo? Todo dia 31 de março, nós temos que entregar das empresas que são optantes pelo Simples, o que nós chamamos de DEFIS, tá? Que é uma obrigação acessória de um tributo. E as empresas que são consideradas, enquadradas como MEI, nós entregamos os impostos, né, do CNPJ, que vai até 31 de maio, tá? Então, só para fazer uma ressalva, antes de entrar no assunto que a Fabi me perguntou aí, que o cerco está se fechando também com as pessoas jurídicas enquadradas como MEI. Nós como contadores, a gente já está vendo assim, lá na frente, que a MEI, ela vai chegar o momento que não tem como ficar sem contador, né? A gente tem vários clientes, né, Fabi, que são enquadradas como MEI, e nós percebemos a dificuldade dele no quesito imposto, tá? Então, exatamente. Se você quer abrir um CNPJ, o correto é você ir atrás de um contador, sim. Ah, mas se for MEI? Se for MEI, o ideal é você ter, sim, o seu contador, porque ele vai ter que fazer a entrega do imposto da empresa, né, que é até todo dia 31 de maio. Ele vai te orientar a tirar nota, entendeu? E qual que é o caminho para eu poder abrir um CNPJ? Tá. Depois que nós, contadores, fazemos a simulação tributária, eu vejo a atividade, eu vou te falar, olha, o melhor caminho é você entrar para o Simples Nacional, ou para o lucro presumido, ou até mesmo o real. Por quê? Cada regime tributário tem os seus benefícios, que a gente também conhece como os benefícios fiscais, tá? Nem toda atividade, ela é muito bem-vinda no Simples Nacional ou no lucro. A gente faz a simulação e descobre ali a atividade. Primeiro passo que eu preciso para abrir o meu CNPJ. Eu vou pegar os documentos dos sócios, né? Eu preciso ter nome, CPF, endereço, o tipo de atividade, né? Essa empresa, ela não se enquadrou no MEI, tá? Qual que é melhor enquadramento para ela naquele momento que ela está começando? Ah, vai ser o Simples Nacional. Então, a gente vai olhar lá, vai ser só comércio? Anexo 1, indústria, anexo 2. Depois que a gente já fez esse estudo dessa simulação tributária, eu vou solicitar a documentação, ou para o sócio ou para os devidos sócios, né? Os documentos pessoais, eu preciso do endereço, aonde que vai ser a localização da empresa, né? Eu preciso tudo isso para mim poder formalizar da entrada na junta comercial, tá? E qual que é o prazo, Fabiana, né, do meu CNPJ ficar pronto? Hoje nós falamos em até 7 dias, tá? Mas dependendo do estado, a gente consegue um CNPJ em 2, 3 dias, no máximo, tá? Por que eu falo 7 dias? Porque se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, né, a gente tem aquele prazo, mas hoje em dia, a maioria dos CNPJ, eles estão saindo com 2, 3 dias, e pronto. Abrir o CNPJ, como que funciona? Bom, se for uma empresa que ela é voltada para o comércio, a gente sabe que vai se tratar também do imposto ICMS. E aí, na hora de eu abrir o CNPJ, tanto o Estado quanto o município e os órgãos federais, eles são todos interligados um ao outro. Então, abrir meu CNPJ... Alguns estados eu preciso da entrada lá na prefeitura, mas a prefeitura já tem as informações. Eu só preciso mesmo que notificar da entrada ali no meu alvará sanitário, quando for o caso.
Uhum. Então, quer dizer o seguinte, porque assim, só para fechar essa parte, que a gente vai para o nosso primeiro intervalo, Uhum. existe documentação que você precisa, né, levantar ali para dar entrada na tua empresa. Então, é claro que quando você vai abrir, o contador vai te mandar uma lista de um monte de documento que você precisa, Sim. né, agilizar, que aí é bem que ela falou, RG, CPF, endereço e tal, onde vai ser exatamente, né, a localização dessa empresa, porque aí você tem que ver o IPTU, tem que saber se a prefeitura vai viabilizar aquele local. Então, tem todo esse processo antes de abrir o CNPJ. Então, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Então, vamos para o nosso primeiro intervalo. Não saia daí. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E hoje nós estamos aqui com a Fabiana Benevenuto, falando com um tema, não tenha medo de abrir um CNPJ. Agora é meio-dia e 39, e não quero mandar um abraço, né, para as nossas ouvintes de várias regiões do Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Luís, Maranhão, São Gonçalo dos Campos, na Bahia, Camaçari, na Bahia, de Brasília, Apucarana, Paraná, pessoal dos Estados Unidos, na Califórnia, Buenos Aires, na Argentina, Índia também, Juiz de Fora, Minas Gerais, Ubatuba, São Paulo, Comércio, na Bahia, Rio de Janeiro, capital, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Argentina, Santa Fé, Jundiaí, São Paulo, Valença, Bahia. Muito obrigada pela sua audiência aqui no programa de hoje. E nós estamos falando hoje sobre abrir um CNPJ, né? Que nós, empreendedoras, não temos que ter medo de abrir um CNPJ. Existem, sim, legislação para isso, existem regras, existem leis, existem normas, mas nós precisamos segui-las. Só que para crescer, precisamos abrir o bendito CNPJ. Então, a gente já falou um pouco aqui, né, sobre o que é necessário para abrir uma empresa, os documentos que você precisa, até porque tem uma relação de documentos que você precisa agilizar para abrir esse negócio. Só que, antes de tudo, mulher, antes até de começar aqui, perguntar outras coisas para a Fabi, é importante você ter consciência daquilo que você quer abrir, né? Se aquilo faz sentido para você, se é algo que você gosta também, né? Eu sei que existem empreendedores por propósito, empreendedores por necessidade, né? Então, empreendedores por oportunidade, mas é importante a gente trabalhar isso antes de abrir esse negócio, até porque quando você abre o CNPJ, existem, né, essas demandas aí que você precisa fazer, que o seu contador vai fazer, e aí você vai ter imposto para pagar. Então, tem que ver se realmente é isso que você quer, até para você não entrar em algo só porque está na moda, ou porque você acha que vai ser bom para você. Então, é importante você fazer um estudo ávido antes de iniciar nesse processo. Bom, mas então vamos continuar aqui com a Fabi. A Fabi falou, né, quanto tempo demora para abrir uma empresa, que é em torno de uns 7 dias, existem estados que é até menos, você consegue mais rápido, mas é sempre bom salientar aqui que pode acontecer várias situações nesse caminho aí, porque tem que pagar taxa, tem que isso, aí a taxa tem que tem que compensar lá para ter a informação, enfim. Então, a gente fala 7 dias, mas é justamente por causa dessas questões, né? Mas, Fabi, quando você vai abrir a empresa, existe a questão da razão social e nome fantasia, né? Qual que é essa diferença, assim, para as empreendedoras entenderem a diferença entre razão social e nome fantasia, quando você vai abrir um A negócio? razão social, ela é um nome oficial, tá? É o nome que ele vai em contrato, ele vai em nota fiscal. E o nome de fantasia é aquele nome que a gente formaliza ali no momento que você está criando o CNPJ, tá? A gente já fala fantasia. A razão social, quando às vezes você vai, por exemplo, você tem um CNPJ, você vai emitir nota num sistema financeiro teu, o que acontece? Às vezes você conhece, por exemplo, uma empresa chamada Maravilha dos Doces, tá? Só que a razão social dela, que é muito utilizada em contrato, em fechamento de negócios com os empresários, é a razão social, né? LL limitada. Então, às vezes você vai digitar ali na hora e você vai ver que não vai sair o nome de fantasia que a gente conhece, e sim a razão social. Então, qual que é a diferença? Quando a gente vai abrir esse CNPJ,
tá? O nome de fantasia, ele não é obrigado você colocar na hora da abertura, tá? É bom falar isso, é importante a gente deixar claro aqui. O nome de fantasia não é importante na hora que eu estou abrindo meu CNPJ. Agora, o nome oficial da empresa, que é o nome que eu vou utilizar para falar com outros empreendedores, outros gestores, é a minha razão social. Ele é o nome oficial do meu CNPJ, é o nome que eu vou usar em registro na junta, tá? Comercial. Pode ser que eu abra um CNPJ hoje e eu tenho a minha razão social ali, só que eu não me importei em colocar o nome de fantasia. Esse nome de fantasia eu posso colocar depois? Pode, você vai pensando e você pode sim colocar depois. E, Fabi, olha só, tem uma pergunta aqui. Gandu da Bahia. Eu não sei se é Gandu da Bahia ou é da rádio, eu não entendi aqui, mas vamos lá. Fantasia, tá? A pergunta. Fantasia seria comercial e a razão social seria nome empresarial? Isso. A razão social, ele é o nome oficial da empresa, tá? É o que o empresário, o gestor vai usar em contratos, em registro, em cartórios. Então, esse seria o meu nome empresarial, minha razão social. O nome de fantasia é mais para nome comercial. Por exemplo, não sei se eu posso pegar, por exemplo, uma empresa sua, Fabi. Vamos pegar a nova, então. Gente, inclusive, eu abri uma empresa nova, né, Fabi? Foi. Que aí vai ser voltado para mulheres. Inclusive, tem o nome do programa Elite Rosa. Tem. Pode falar, não tem problema, Fabi, pode falar. Pode usar exemplo. Então, a gente tem ali o nome de razão social, né? F.S. Machado. E aí, qual que foi o nome da fantasia que a Fabi escolheu? Elite Rosa. Elite Rosa é o nome de fantasia que é conhecido, né? É a marca dela, é o nome que ela utiliza para as clientes delas. Então, assim, se alguém for procurar pelo número do CNPJ dela, a primeira imagem que vai sair ali vai ser F.S. Machado, né? Quando você abre o cartão CNPJ, que com o número todo mundo tem acesso ao cartão, vocês vão ver que o nome de fantasia ali está lá, Elite Rosa. Então, é um nome comercial, né? Que é mais conhecido por fachadas, e o nome empresarial é o que a gente chama de razão social, que é usado em contratos. Sim, e aí eu quero até fazer um adendo aqui, porque assim, quando a Fabi falou, né, o nome empresarial é aquele que você vai emitir nota, o contrato, enfim, tudo que você for fazer de relação empresarial ali, você vai vir o nome FS Machado, FS Machado. Agora, o nome Instituto Elite Rosa, que é o meu nome fantasia, é ele que eu vou usar para divulgar minha marca, bem como ela falou, para poder fazer, inclusive, o branding da marca, fazer divulgação. Enfim, as pessoas vão conhecer a minha empresa pelo Instituto Elite Rosa. Mas quando você fechar um negócio comigo, lá no contrato vai ter o FS Machado. Porque o Instituto Elite Rosa é a fantasia. Agora, o que é importante, fazer só um adendo aqui, tá, Fabi? Que não é a nossa área específica, mas eu acho que faz todo sentido você saber. Inclusive, eu vou trazer uma especialista nisso aqui para a gente também, já falando nessa questão de abertura. Quando você abre uma empresa e você tem o nome fantasia, é muito importante você registrar esse nome. Por quê? Se eu abro a empresa, eu faço aquela divulgação, né? Faço o site, faço material, começo a divulgar e tal, com o nome, de repente, pode acontecer de alguém estar utilizando este nome. Está registro, né? Está registrado aí no INPE, que é o Cadastro Nacional ali de Marcas. E se a sua empresa já tiver alguma outra empresa registrada nesse nome, você não pode usar. Então, é muito importante, inclusive, isso, quando você for abrir a tua empresa, você verificar se já não existe esse nome fantasia, não a empresarial, porque a empresarial não depende, mas a fantasia, ela precisa ter registro, tem que ter registrado, né? Fazer o registro lá no INPE, para poder você utilizar essa marca e ter ali ter a propriedade dessa marca, tá? Então, isso é muito importante. Inclusive, eu vou trazer uma especialista em marca para justamente falar sobre isso.
né, Fabi? Agora sim, você falou sobre a questão da razão empresarial, da razão social e da nome fantasia, e aí tem uma outra questão que surge dúvidas também. O que é capital social? Porque quando você vai abrir uma empresa, você também tem que definir isso, né? Sim, exatamente. Quando a gente vai abrir o CNPJ, eu tenho que definir qual que é o aporte que eu estou fazendo, né? O que eu estou investindo naquele CNPJ, naquela empresa. Existem não somente a maneira de você abrir uma empresa com dinheiro, tá? Eu também posso utilizar o capital social, é o valor do que eu vou investir nela, tá? Eu posso investir nela tanto em espécie, dinheiro, quanto eu posso fazer um aporte, um capital social de ativos, tá? O que seriam esses ativos? Seriam bens. Bom, supomos que eu queira abrir uma empresa onde o meu capital social, eu coloco ali que o capital social ele é de 100 mil reais. Só que em espécie eu estou integralizando naquele momento apenas 50 mil. Os outros 50 mil eu vou estar dando em terreno, em imóveis ou imóveis, tá? Tem o que a gente chama também, Fabi, não sei se é interessante eu falar isso, mas é só para ficar um pouquinho claro. O capital social, ele pode ser um capital que integraliza no momento da abertura da empresa, tá? Ou eu também posso colocar ele no meu contrato ali como um capital social a integralizar. Esse capital social a integralizar? Que desses 100 mil, desse valor de abertura de 100 mil, que é o capital, eu integralizei apenas 50 mil. Supomos que 25 mil eu deixo para integralizar daqui 6 meses ou daqui 3 meses, entendeu? Eu posso definir isso, tá? Então, eu defino tudo isso aí na abertura do meu CNPJ, tá? É importante falar porque as pessoas acham que capital social seja só cash, um dinheiro, espécie, não é. Eu, por exemplo, eu posso ter uma empresa com a Fabiana Machado e ela entra com dinheiro e eu entro com meus ativos ou com mão de obra e ao andar daquele contrato eu vou fazendo a integralização. Exatamente. Então, é importante ter essa consciência sobre o capital social, porque, por exemplo, eu abro uma empresa e falo, olha, eu vou integralizar, né, no ato 5 mil reais, e tá ali no capital social. Ou eu falo assim, eu vou integralizar 10 mil, eu vou, né, abrir com 10 mil, só que 5 mil eu já integralizei, 5 mil ainda vou integralizar esse valor dentro do meu caixa ali, que vai ser utilizado. Então, é muito importante você ter consciência disso também, porque você precisa definir esse capital social quando você vai abrir sua empresa. Não é mesmo, Fabi? Ele tem definido. Vi uma pergunta ali. Isso. Ó, deixa eu só fazer aqui, ó. Ana Clara, de Ibirite, Minas Gerais, né? Tá perguntando assim, ó, Fabi. MEI se excluído, pode conseguir depois voltar a ser MEI? Não. Uma vez que ela é excluída da MEI, microempreendedor individual, automaticamente ela vai passar a ser o que nós chamamos de ME, microempresa, tá? Ela não consegue voltar com o mesmo CNPJ para MEI. Mas aí... Por que, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela é simples nacional, só para esclarecer, tá? Tanto a MEI como a ME como a EPP são todas simples nacional, tá? Elas estão dentro do simples nacional. Se eu tenho, por exemplo, uma ME ou uma EPP que por algum descuido ela deixou de pagar algum tipo de imposto, né? É o que aconteceu agora no final de 2022. Empresas que deixaram de pagar algum imposto, o contador pediu, paga, senão a Receita vai fazer a exclusão sua, tá? Se nesse período o meu cliente, ele não fez o pagamento do imposto que ele devia por algum motivo,
e a Receita o excluiu e ele está enquadrado como EME ou EPP, o contador, no mês de janeiro do próximo ano, ele pode solicitar que esse CNPJ saia do lucro presumido e volte a ser EPP ou ME. Agora, o MEI, ele não pode, uma vez excluído, ele não pode mais voltar a ser MEI. Ele passa a ser ME. Tá certo. Bom, gente, então nós vamos agora para o nosso próximo intervalo e a gente já volta com mais programa Elite Rosa. Não saia daí. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 1 hora e a gente vai continuar aqui com o nosso bate-papo com a Fabiana Benevenuto, que é contadora, né? E com o tema Não Tenha Medo de Abrir o CNPJ. Quero mandar um abraço e um beijo para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Votuporanga, São Paulo, Iberiti, Minas Gerais, Gandu, Bahia. Um abraço e um beijo para vocês. Bom, nós vamos continuar aqui, porque vimos sobre capital social, né? Vimos sobre a razão social na fantasia e tudo mais. Só que aí, a empreendedora, ela abriu a empresa, existem outras questões que ela precisa entender ali. A diferença entre 3 coisinhas básicas, né, Fabi? Entre Isso. custos, despesas e investimentos. Investimentos, tá. Exatamente. As pessoas costumam confundir, né? O que é custo, o que é despesa e o que é investimento. Na verdade, tanto custo como despesa e investimento são 3 tipos de gastos, tá? Gasto é o que nós temos para fazer. Então, cada gasto a gente dá um nome para isso. Como que eu diferencio o meu custo de uma despesa? Custo é tudo que eu tenho, tá? Que eu tenho de gasto quando eu estou fabricando, eu estou ele está incluído na fabricação de algum bem ou algum serviço, tá? Como assim? Bom, por exemplo, se eu tenho lá uma empresa e essa empresa, além dela fabricar doces, bolo, pães, tá? E ela também faz venda disso. Então, eu posso dizer para você que todos os gastos que eu tenho dentro da fábrica onde eu fabrico meus pães, meus doces, eles são considerados custos, ou seja, tudo que está agregado, tá? Em relação aos meus gastos com produtos utilizados na fabricação do bolo, do pão, mão de obra, tá? Salário da pessoa que utilizou suas atividades para poder fabricar pão, bolo e doce, ela é considerado um tipo de gasto como custo, tá? Então, eu defino custo tudo que está agregado na fabricação de um bem ou outros serviços. Ah, mas então, o que é despesa? Despesa, pessoal, nada mais é do que aquele gasto que eu tenho para gerar futuras receitas para a empresa, tá? Como eu expliquei a parte que eu fabrico pão, bolo, o produto pós-acabado, ele vai para a minha prateleira para ser vendido. Quando esse produto ele está na prateleira para ele poder ser vendido, ele deixa de ser um custo e ele passa a ser chamado de despesa. Despesa, por que despesa, Fabiana? Porque tudo que esteja relacionado nesse produto, a partir do momento que ele já está acabado, tá? Ele está na minha prateleira, o que eu tenho com ele, taxa de entrega, que seja frete, hoje em dia usa muito iFood para fazer entrega, a pessoa do balcão que está ali vendendo ele, aquele salário, aquela mão de obra daquele determinado vendedor, ele vai ser uma despesa, tá? Na concepção da minha contabilidade. Então, eu tenho que ter ciência. Despesa, ele está agregado
naquilo que eu tenho de gasto com o produto já pronto, né? Eu preciso entregar 100 pães em tal lugar. Aquele frete, ele é considerado uma despesa, tá? A energia da fábrica que eu utilizei para poder fabricar, ela é considerada um custo, né? Uhum. E aí, tendo esses conhecimentos da diferença de custo e despesa, eu aí preciso saber diferenciar o que vai ser meus custos fixos, meus custos variáveis, despesas fixas e despesas variáveis, né? Uhum. E aí a Fabi falou assim, investimento, né? O que me diferencia? Assim como eu tenho vários gastos, né? Eu considero custo e despesa como um tipo de gasto, investimento também seria o que eu chamo de gasto. A princípio, eu estou fazendo desembolso, que também é conhecido como gasto. Mas qual que é a diferença de uma despesa para um custo para um investimento? Bom, eu tenho uma empresa a qual eu quero dar uma aparência melhor para ela, para mim ter uma demanda maior, chamar uma atenção, fazer o marketing, né? Então, eu vou pegar aquela recepção minha, que eu estou considerando ela como uma recepção muito simples, né? E eu quero fazer o investimento ali. Por quê? Porque eu quero dar um tratamento melhor na recepção dos meus clientes, né? Eu quero colocar uma poltrona melhor, eu quero colocar um painel melhor. Então, eu estou investindo nos meus móveis. Então, eu estou tendo um desembolso, seja ele à vista ou a prazo, que em desembolso também é considerado um tipo de gasto. Porém, eu estou tendo um gasto com investimento para atender melhor os meus clientes, tá? Então, essa é a diferença de custo, gasto. De investimento. Olha, é interessante isso, porque quando principalmente eu lecionava na faculdade, né? Eu era professora na área contábil, coordenadora do curso, né, Fabi, de contabilidade. Eu era professora de cursos, principalmente. Então, eu falava muito para o pessoal assim: olha, custo é aquilo que vai integrar o seu produto. Então, por exemplo, como a Fabi falou, se é um bolo, né? Sei lá, pode ser um produto que você vai fazer, ou pode ser um produto que você vai revender, pode ser um serviço. Você tem que saber qual que são os custos que estão naquele processo. Você vai fazer um bolo, você tem que saber quais são os ingredientes que você vai utilizar para você saber o que é custo, porque ele está ligado direto à produção. Ou se eu compro uma roupa para revender, eu tenho que saber qual que é o custo, que é o custo da minha compra, quanto que eu gastei ali, para depois, inclusive, eu saber o que vai ser despesa, porque a despesa ela não está ligada à produção, ela não está ligada ao produto, mas são despesas principalmente administrativas, né? Que nem ela falou, de salário, despesa com venda e tal, que não entra diretamente no custo, mas é uma despesa que você vai poder colocar ali para você, inclusive, precificar o seu produto. Por isso que é importante você saber a diferença entre custo e despesa, principalmente. As pessoas, muitas vezes, elas fazem confusão na diferença entre custo e despesa. Investimento, é claro que é tudo que é melhoria, é tudo aquilo que você vai fazer para a tua empresa para atender melhor, pode ser um produto que você comprou para poder fazer com que sua empresa cresça, enfim, um serviço, algo ali que vai ser principalmente para melhoria para o seu negócio. Então, é importante que você abriu a tua empresa, você tem que saber, opa, agora eu preciso precificar meu produto, eu tenho que saber o que é custo, o que é despesa principalmente, senão eu vou colocar um percentual a Deus dará, ou seja, eu acho que vale tanto. Que até nesse processo de precificação, você saber o que é custo, você saber o que o mercado está alimentando ali, quais são os valores dos meus concorrentes, o que eu ofereço de melhor, qual que é o valor que eu agrego, para aí você definir. Mas importante, acima de tudo, é você saber qual que é o custo do seu produto e quais são as despesas que você tem. Tá certo? Bom, Fabi, e aí é o seguinte, você até comentou sobre a questão dos regimes de tributação que existe, né? Que é o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real. Principalmente que você está começando um negócio, né? Dependendo aí da tua empresa, você vai já direto para o simples, né? É claro que tem uma tributação, existem os anexos, existe uma legislação. Por isso que quando você abre a empresa, você tem que relatar quais são todas as atividades que você vai ter dentro da empresa, para a gente verificar qual que é o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades, para saber qual que ela vai se enquadrar. Se vai ser MEI, né, a questão do porte da empresa, se vai ser ME, se vai ser PP, e qual que é o regime de tributação, que é aí que está o X da questão, né, a gente quer pagar menos imposto, claro, a gente quer entrar no simples, só que a gente precisa saber se a nossa empresa, ela, em
enquadra-se no Simples. Então, não são todas as empresas que enquadram-se no Simples, não são todas as empresas que se enquadram no MEI, não são todas as empresas que vão se enquadrar em determinadas portes e regimes de tributação. E aí a gente até falou sobre o MEI, sobre essa questão da exclusão, porque assim, você excluiu, porque existem formas de você excluir do MEI, que é obrigatório, que você passou do limite, você vai ser obrigatoriamente desenquadrado. A minha outra empresa que trabalha com educação, ela foi desenquadrada automaticamente porque ela passou do teto de R$ 81.000 há anos atrás. Então, eu automaticamente já fui para a ME, né? Então, não tem choro nem vela, vai, e não tem jeito de voltar, tá? Agora, se a tua empresa, por exemplo, ela começou, e eu tenho uma outra coisa, né? MEI não pode ter sócio, então, eu era única na empresa, mas depois que eu fui desenquadrada, eu incluí uma sócia na empresa, né? Então, esses são vários requisitos ali para que você se desenquadre do MEI, por exemplo. Pode ser por coisa obrigatória, você foi obrigada por causa da receita, ou porque você fala, nossa, mas eu vou faturar mais, eu quero ter sócio, eu quero ter mais funcionários, então, automaticamente, por solicitação sua, você vai sair do MEI, tá? Agora, teve uma pergunta, né, sobre a questão da possibilidade, porque a partir do momento que você vai para o ME, para você voltar para o MEI, tem como. Olha, se você quer crescer, a ideia é que não volte, né? Não tem como voltar, porque o MEI é tudo limitado. Agora, há possibilidades? Há possibilidades. Só que você vai ter que fazer uma avaliação da tua empresa, porque você vai ter que reduzir faturamento, tem um prazo para você fazer esse reenquadramento. Então, existem possibilidades. Não quer dizer que, eu tenho como fazer, tá? Então, existem possibilidades para isso, né, Fabiana? Quais são as possibilidades? Vamos lá. Eu sou MEI hoje, tá? E aí eu cheguei dia 31 de dezembro, a Receita viu que o meu faturamento anual, ele ultrapassou os 81 mil. Eu cheguei lá na casa dos 100, 120 mil, né? Nesse caso, não tem como eu fazer uma solicitação, automaticamente já fui enquadrada como ME. Tem a possibilidade de eu voltar a ser MEI? Com esse CNPJ, não tem a possibilidade. Por quê? Porque a regra é clara. Ultrapassou os 81 mil, você é excluída do MEI, né? Quais são as possibilidades? Que eu sou MEI, eu deixo de ser MEI, eu posso voltar. A única possibilidade é, se caso o MEI, ele deixou de cumprir as obrigações dele, ele não pagou os impostos devido dele, porém, existe uma exceção, ele não pagou os impostos, mas ele não ultrapassou os 81 mil, porém ele foi excluso por falta de pagamento de algum imposto ou por falta de declaração anual, porque se você deixar de fazer a declaração, você é exclusa do MEI. O que acontece? Em janeiro, você tem um período, um prazo para solicitar essa migração de volta para o MEI, desde que você não tenha sido excluso por ter ultrapassado os 81 mil, só por falta de pagamento. Porém, você tem que quitar, fazer o pagamento das suas pendências. Mas foi a declaração. Faça a declaração. Declarou, eu não tenho pendência e eu não ultrapassei os 81 mil, então eu vou fazer uma solicitação. Essa migração demora. Geralmente ela é feita de imediata, a Receita fala, fique consultando 15 dias, né? Mas você pode estar consultando com 1 dia, 2 dias, ela volta. Sim. Mesma coisa para as empresas ME e EPP, tá? Se você ultrapassou os 360 mil e você está enquadrada como ME, automaticamente, sem choro, sem vela, igual a Fabi falou, você vai para EPP, tá? E não tem como voltar, porque você ultrapassou os 360 mil. Agora, se você deixou de ser Simples Nacional por falta de pagamento de algum imposto, algum tipo de pendência, você é obrigada a esperar janeiro do próximo ano para fazer a solicitação, desde que você cumpra as pendências, ou seja, faça os pagamentos, tá?
Então, assim, existem várias possibilidades, é claro que você tem que avaliar caso a caso. Principalmente quando você é MEI, porque às vezes, né, a gente sabe que tem essa informação, você não precisa de contador, tá, mas aí você tem que estar lá, verificando a questão da sua receita, se você não vai ultrapassar, porque às vezes você quer mudar para ME, mas por sua solicitação, você solicitou, você não foi excluído, que é uma situação, né, até em questão de reversão, né, para o MEI. Então, é importante a gente ter o contador justamente por causa disso. Até para você ter também informações, principalmente em relação à precificação, despesa, investimento, que isso é importante, por mais que você seja pequeno, você quer ser grande. A gente começa pequeno pensando em ser grande. Mas a gente tendo alguém que tem conhecimento do lado, ele vai te auxiliar nesse processo, você vai estar sempre tirando dúvidas, se faz assim, se faz assado, como é que faz, o que seria importante, qual que seria o regime de tributação ideal, né? Enfim, para você aí não acabar fazendo coisas e pagando imposto que não é devido. Né? Exatamente. Bom, agora são 1h17, nós vamos para o nosso intervalo e a gente já volta, não saia daí. Olá, voltamos aqui com o programa Elite Rosa na rádio Na Voz Delas, estamos, né, com um tema aqui, não tenha medo de abrir o seu CNPJ, desde que você tenha um bom contador, uma boa contadora do lado para poder te auxiliar nesse processo, né? Agora é 1h20 e nós estamos finalizando o programa, inclusive, deixa eu até, tem uma ouvinte que mandou uma mensagem aqui, Fabi. A Andréia que enviou a mensagem. A Andréia que enviou a mensagem, né? Essa mensagem aqui do INSS. Quer ver? Olha, viu assim, ó. O pessoal contrata funcionário e não paga INSS. Depois não reclame que isso também exclui do Simples. Exclui, exatamente. É uma observação, foi o que a gente falou. Se você não pagar os devidos impostos, a Receita ela vai excluir. E aí você tem pessoas que falam assim, mas eu sou obrigada a pagar tudo. Tem empresários, tá, que não tem condições, deixa acumular tanto, seja INSS ou FGTS, o que acontece? Tenta fazer um acordo, um parcelamento com a Receita. Então, o que é importante ressaltar e deixar bem claro aqui? No mês que você for solicitar para voltar para o Simples Nacional, se você for excluído por falta de pagamento, você tem que estar com as suas pendências quitadas ou tem que ter feito algum tipo de acordo onde a primeira foi paga e tem que dar continuidade no pagamento das demais, porque senão vai repetir a exclusão no próximo ano. Exatamente. Isso que é importante lembrar, porque o imposto está ali, não tem como fugir. Não tem. Né? E quando você entra no Simples, né, que pelo nome já diz, é simples, é uma guia só que você paga todos os impostos ali, se você não cumprir com esse pagamento, é fato que você vai ser excluído, tá? Então, assim, e aí não tem aquela coisa, né? Só em janeiro, janeiro do próximo ano, por exemplo, se você foi excluído em 2022, que passou, até dia 31 de janeiro você poderia fazer a solicitação para entrar no Simples novamente. Caso contrário, você vai para outro regime e aí, é claro, seus impostos vão aumentar. Então, por isso que é bastante importante. E aí, o que a Andréia falou, que foi a Andréia que enviou a mensagem, pediu a música da Isa. Muito obrigada, Andréia, pela sua participação, tá? O INSS também faz parte do imposto, né? Se você tem funcionário, você tem que pagar o imposto, porque esse imposto é descontado do seu funcionário. O INSS não é algo pago só pela empresa, mas pelo empregado, porque você desconta dele na folha de pagamento. E quando você não repassa esse INSS para a Receita, né, para a Previdência, você está com apropriação indébita de valores que não são da empresa. Então, é importante isso também, né, Fabiana? Falar que é uma apropriação indébita. Você descontou, você precisa repassar a Previdência. Exatamente. Então, assim, gente, é muita coisa, é muita informação. A gente deu uma pincelada aqui, porque quando a gente fala em abertura de empresa, quando a gente fala de negócio, é algo assim que, principalmente você que é empreendedora, que está nos ouvindo aqui, existe todo um processo. Então, assim, eu quero até agradecer a Fabiana por ter vindo aqui. Como eu disse, né, como a gente bem falou aqui, a Fabiana é minha sócia no escritório contábil, eu já falei que eu sou contadora aqui também, né, então eu sou especialista na área de folha de pagamento, então se vocês perguntar qualquer coisa de folha de pagamento, eu vou saber responder, né, e a Fabiana é especialista na área fiscal, na parte da contabilidade em si.
né? Então, ela é especialista nesse assunto. Então, a gente juntou ali nossas expertises para justamente dar todo de abrir esse escritório e poder dar essas informações e poder realmente dar um trabalho, fazer um trabalho aí, um atendimento personalizado para você que queira abrir um negócio. Então, você que quiser abrir o teu negócio, você pode estar entrando em contato com a gente, eu vou passar para a Fabi agora, e agradecer, Fabiana, por você, né, ter vindo aqui para bater um papo sobre esse tema, né? Ou seja, mulher, não tenha medo de abrir seu CNPJ, porque você vai crescer, você só precisa estar ligado que existem questões que você precisa cumprir na legislação. E o contador, a contadora vai te ajudar nesse processo, não é mesmo, Fabi? É verdade. Eu também quero agradecer aqui a Fabi, né, por ter me convidado para conversar um pouquinho sobre isso. São assuntos, né, que às vezes o pessoal acha, nossa, mas a gente pode conseguir. Não, nem tudo, gente, deixa assim, internet é boa, é tudo, mas você sempre precisa ter um profissional para estar te orientando, principalmente quando o quesito é tributação, tá? A gente sabe que a nossa carga tributária aqui no Brasil é muito alta, se a gente for fazer a conta, a gente pega lá uma pessoa que é seletista, tá? Ela trabalha de janeiro até o mês de maio só para pagar imposto, né? Então, assim, aí, como eu tenho uma parceria com a Fabi Sampaio, né, nós temos esse escritório de contabilidade, onde nós temos nossos clientes, e quem quiser tirar alguma dúvida, porque o assunto, acho que tanto folha de pagamento como a parte fiscal é um assunto muito abrangente, né? Eu costumo dizer para a Fabiana o seguinte, que o nome Simples Nacional de simples... Não tem nada. Só o nome, não tem nada. Simples só para quem vai pegar a guia e vai pagar, porque para quem faz não é bem assim, né? Quem faz não é assim. A gente sabe que, eu falo para a Fabi assim, o Simples Nacional, existem 5 anexos, né? O único anexo, assim... Os 2 únicos anexos que eu digo que assim, é o mais fácil de você separar seria 1 e o 2, que é comércio e indústria. 3, 4 e 5 é só serviços. E aí que o negócio é mais complicado, né? Por quê? Porque dentre esses anexos existem profissões que não se enquadram no anexo 3, mas ele é do anexo 5, porém, se ele tiver uma folha onde existe o que a gente chama de fator R, tem que chegar a tantos %, então eu posso ter o benefício de deixar de pagar um imposto que começa com 15% e estou lá no anexo 3 pagando imposto menor. Então, tudo isso é um jogo de cintura que nós, contador, tem que estar fazendo, estudando, explicando para os nossos clientes, né? Exatamente. E aí eu vou deixar aqui para vocês, né, o escritório nosso é FS Contabilidade, né, as duas, por incrível que pareça, chamam Fabiana. É verdade. É engraçado, gente, porque o nome dela é Fabiana Sales, e o meu é Fabiana Sampaio, então o escritório ficou FS Contabilidade. FS. Como que é? Aí, até eu costumo dizer assim, até quando a gente se conheceu, né, Fabi, foi numa... A gente estava fazendo, acho que um recrutamento numa faculdade. Exatamente. Na época... Foi tudo muito assim, sabe? É verdade. A gente se conheceu como professora, não foi como profissional na área contábil especificamente, mas como professora, a gente foi fazer um processo seletivo juntas para entrar para uma faculdade, né, na qual a gente ficou por um bom tempo. E aí decidimos abrir o escritório. Então, gente, nos sigam também, FS Contábil.assessoria, FS Contábil.assessoria, que é o nosso Instagram também, né? Então, vocês podem estar seguindo lá. Pode tirar dúvidas, manda mensagem no direct, né? Manda mensagem para a gente que a gente tira dúvidas de vocês. Certo? Obrigada, Fabi, pela sua disponibilidade. E, gente, então, assim finalizamos mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade, aqui na Rádio Na Voz Delas. Não esquece de me seguir também no Instagram, porque além do FS Contábil.assessoria, eu tenho o meu Fabi Sama. Fabiana, qual que é o seu mesmo? O seu Fabi Benevenuto. Fabi Benevenuto, olha o nome difícil, Fabi Benevenuto. E não esquece de me seguir também no Instagram, Fabiana Sampaio Machado.
E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Eu espero vocês na próxima semana. Um forte abraço. Até mais. Beijo, Fabi. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.